Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Os irmãos estão felizes e alegres com Jesus? Amém? Glória a Deus. Não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade de assistir esse filme, Divertidamente. Esse filme, quantos tiveram a oportunidade? A grande maioria. Quem ainda não teve a oportunidade, eu aconselho que serve não só para crianças, mas também para adultos, né? Eu não vou falar todo o filme, mas eu vou falar o começo para a gente pegar aqui por que eu estou trazendo essa tela, por que eu estou trazendo esse filme para o texto de hoje, ok? Bom, Divertidamente conta a história de uma menina que muda de cidade com seus pais e nesse processo de adaptação à nova cidade, a novos amigos, a talvez uma situação muito diferente socialmente falando também, né? 5 emoções governam o seu comportamento. As emoções são representadas por esses bonequinhos, né? Esses ícones. Então, essas emoções são alegria, que é a fisionomia de alegria, né? A bonequinha aqui, né? O ícone aqui. O medo, vocês podem identificar aí o medo, né? Que é na cor roxa, né? A raiva, né? Então a expressão de raiva medo, nojinho, né? Que tem nojo de tudo, e a outra é a tristeza. Então, alegria, medo, raiva, tristeza e nojinho, ok? Então, o filme desenrola nessa dinâmica das emoções, essas 5 emoções, ditando, governando o comportamento dessa menina, ok? Tem até o filme 2, né, que já é a fase adolescente, aqui ela está na fase pré-adolescente. Quantos assistiram 2? Então, alguns irmãos ainda não assistiram. Aconselho, né, leva seu filho, aí não está mais no cinema, mas pega em alguma plataforma e assista. E até vou sugerir, né, que nesse tempo aí de férias, mesmo que as famílias já tenham assistido, mas assistam novamente e façam algumas considerações, ok? E essas considerações eu vou colocar aqui nessa mensagem, amém? Vamos lá então, o texto de hoje. Finalmente, irmãos, se quiser abrir a sua Bíblia eletronicamente ou na impressa, Bíblia impressa está aí, a referência Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ocupe o vosso pensamento. É interessante que Paulo está fechando a carta, né? Nós estamos já no último capítulo. Vai ser essa mensagem e mais uma próxima mensagem. E aí fechamos o livro de Filipenses. É muito bom quando a gente vai chegando ao final, ver o caminho que nós percorremos na percepção e na exposição dessa carta. Bom, a título de recapitulação do contexto geral, Filipenses é a carta da alegria. E aqui a gente pode fazer já uma certa comparação. Quem domina ali, que traz um certo equilíbrio às emoções, é a alegria. Sobretudo no filme 2. A alegria, ela tem um papel importante, né? E daqui a pouco nós vamos ver também o significado de cada uma das emoções e como essas emoções devem ser tratadas. E como deve ser, então, a proposta, como que é a proposta que o apóstolo Paulo coloca
nessa dinâmica de pensamento, nessa dinâmica de sentimento e nessa dinâmica de relacionamento. Ok? Bom, a carta da alegria aparece 13, 14 vezes a expressão alegria, regozijai-vos, né? E aí nós estamos dentro do capítulo que diz assim: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ou, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, Paulo, ele tem uma alegria que ela não depende das circunstâncias. Afinal de contas, Paulo está numa prisão, está velho, está doente, está precisando de cuidado, está precisando de que alguém o sustente na prisão, porque a prisão naquela época era uma prisão que a pessoa pagava pelo alimento que comia. Então alguém tinha que sustentar o preço. Não era o governo, não era os impostos dos cidadãos, eram os familiares ou amigos, e no caso de Paulo, a igreja. Por isso que Paulo ele tem recordações felizes, alegres, em relação àqueles irmãos. Nos parece que, de fato, é a igreja que está mais próxima do apóstolo Paulo, que o assiste, não só naquele momento final, que ele escreve a carta depois de 10 anos que ele plantou a igreja, que ele começou o trabalho ali, naquela região, que foi a primeira igreja na Europa. Vocês sabem, né, que tudo nasceu através de contato evangelístico, onde nós tivemos um contato evangelístico. Nossa igreja, então, é pela segunda vez, e nós queremos que isso seja uma constância, né, que cria-se um hábito, uma cultura da igreja, compartilhar com as pessoas que ainda não conhecem, ou que estão afastadas do evangelho, ou que, de alguma forma, não conhecem o plano da salvação, porque mesmo estando em igrejas, percebemos que as pessoas não sabem sobre salvação, não conhecem o plano da salvação. Então, o nosso papel como igreja não é apenas a nossa reunião aqui, aos domingos, mas a nossa missão vai muito além disso. Muito além disso. Nós, de certa forma, como igreja constituída nesse local, nós somos responsáveis, sim, pela nossa vizinhança. Então, ontem, por conta da chuva, o nosso trajeto foi feito de carro, os grupos saíram de carro e fomos um pouco mais distante, e aí voltando aqui a esse local. E depois nós vamos compartilhar as experiências, mas Paulo começa num contato evangelístico, não havia sinagoga, é uma cidade muito romana, colônia romana, quem nasce ali se tornava um cidadão romano, é uma cidade muito carregada de helenismo, de cultura romana, poucos judeus talvez, ou pouca liberdade de expressão judaica. Não havia, inclusive, uma sinagoga. E olha, para montar uma sinagoga, precisava apenas de 10 homens para montar uma sinagoga. E tinha sinagoga no mundo inteiro, mas naquela cidade não tinha. Se você for ver a estratégia missionária do apóstolo Paulo, era o quê? Era chegar numa cidade, procurar uma sinagoga e a partir da sinagoga anunciar o evangelho. Essa era a estratégia do apóstolo Paulo. No entanto, mesmo não tendo uma sinagoga lá em Filipos, Paulo não deixou fazer a obra. Vamos ver alternativas. Qual era a alternativa? Era um lugar de reunião das mulheres à beira de um rio. Então vamos lá. Então, Paulo, essa questão, irmão, do ID, ela é uma situação muito intencional, que muitas vezes nós não queremos fazer. Para sair para evangelizar, nós temos que romper algumas barreiras. Eu vou dizer que essas barreiras, elas são mais internas do que externas. Mas uma coisa é certa, quando nós obedecemos a Deus e fazemos a vontade de Deus, isso acabamos ultrapassando as nossas próprias dificuldades e obstáculos e até a questão temporal, porque ontem estava dizendo 100% de chuva, mas viemos. Enquanto estávamos aqui, estava chovendo, mas nós vamos. E até Deus nos abençoou, que nos deu algumas pausas sem chuva, e foi bênção. Todos voltaram felizes e alegres. Sabe por quê? Porque quando se faz a vontade de Deus, há uma alegria que não é compreendida. É uma alegria espiritual. Paulo tem essa alegria constante.
Paulo pregava o evangelho constantemente. Aonde ele estava pregando o evangelho. Se ele estivesse na beira do rio, estava pregando o evangelho. Se estivesse na prisão, ele estava pregando o evangelho. Aonde aquele homem estava, ele pregava o evangelho. E isso lhe dava uma situação de estar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí Paulo, então, descreve essa situação. A igreja nasce, passa-se o tempo, a igreja continua sendo fiel, parceira, não só a nível de monetário, de enviar uma oferta, mas aquela igreja, inclusive, manda pessoas para cuidar de Paulo. Epafrodito. E aí, então, chegamos aqui e Paulo escreve uma coisa que eu fico pensando. Será que isso acontecesse hoje? Como seria? Ou seja, Paulo envia a carta, a igreja se reúne para ouvir o quê? A leitura da carta. De repente, Paulo traz uma situação muito particularizada. Ou seja, ele expõe o mau comportamento de duas irmãs e cita o nome. Muita gente hoje diria o seguinte: isso é politicamente incorreto. Não se expõe as pessoas publicamente. Mas Paulo fez. Por que Paulo fez isso? E olha, pensando que Filipenses e todos os 66 livros foi inspirado pelo Espírito Santo, então essa ideia não surgiu de Paulo. Surgiu de quem? Do Espírito Santo. E aí mostra, irmãos, como é importante o relacionamento pessoal na igreja. Sim, todos os relacionamentos pessoais são importantes. Mas quando um irmão não se dá com o outro, quando uma irmã não se dá com a outra, quando existe picuinhas, quando existe alguma coisa, isso prejudica o quê? A unidade da igreja. E não se faz a obra de Deus sem unidade. Para nós fazermos a obra de Deus, nós precisamos estar unidos. Mais do que unidos, nós precisamos estar em unidade. Então, o que acontece? Paulo, ele elogia aquela igreja. Paulo diz assim: olha, eu tenho recordações maravilhosas de vocês. A recordação que eu tenho de vocês me enche meu coração de alegria. Essa semana eu completei 30 anos de ministério pastoral. 30 ou 31? Até perdi a conta. E olhando assim, fazendo uma retrospectiva dos ministérios, eu passei por 1, 2, 3, Praça da Árvore, Guaianazes, Central Taquera, Passo Fundo e aqui. Todo pastor tem uma lista negra. Tem uma lista, assim, que ele olha assim, os nomes assim, essa foi uma ovelha dócil, esse foi o meu amado, esse não me deu problemas, esse era um verdadeiro discípulo, essa era uma discípula verdadeira de Jesus. Eu não tive muito trabalho, porque esses foram bênçãos no meu ministério. Mas também tem aquela lista que, como Paulo fez, Paulo expôs também pessoas, Dimas, por exemplo. Ele pôs pessoas, ele coloca pessoas que o abençoaram e pessoas que não abençoaram a carreira do apóstolo, o apóstolo Paulo. Então, assim, quando eu olho e vejo esses ministérios, esses que foi igreja, começo de igreja, então, o primeiro ministério foi começar do zero, praticamente, né? Então, o Zé comentando, conversando com o Daniel, que é interessante. Começar uma igreja e pastorear uma igreja já começada é semelhante à correlação seguinte. É como se fosse construção e reforma. Construção do zero é mais fácil. Você tem um projeto, não sei quantos já tiveram a oportunidade, de pegar assim do zero, terreno, né? Aí você faz a planificação do terreno, aí você tem um projeto, você segue no projeto, você sabe o que vai ser colocado, está tudo ali no papel,
qualquer desvio você mostra lá para o engenheiro, para o mestre de obras, para o empreendedor, está aqui, ó, tem que seguir isso aqui, tem que ter essas metragens, não pode, mesmo porque tem que ser aprovado pela prefeitura, enfim. Você faz do jeito que você quer, geralmente é mais rápido, custa menos e sai da forma que você quer. Reforma é assim. Você quer derrubar uma parede? E aí, assim, gasta mais, dá mais trabalho. Quem já teve experiência, o Roberto já teve essa experiência de morar e também reformar. Reformar uma casa, morando a casa, é o pior dos mundos. É poeira, é sujeira, é barulho, etc, etc, etc. Não fica do jeito que você quer, gasta mais, dá mais trabalho. Tem os seus níveis e seus graus de intensidade. Mas o apóstolo Paulo plantou a igreja segue com Paulo, e Paulo então identifica o seguinte, e Paulo tem muita autoridade para falar isso, irmãos. Muitas vezes essa questão de autoridade pastoral tem muito a ver com relacionamento. Aliás, tem tudo a ver com relacionamento, com tempo. Um pastor mais novo inicia o ministério como se fosse um médico jovem. Por mais que ele tenha toda a qualificação, um médico que estudou na melhor das universidades, que tirou nota 10, e aí a gente fez assim, um médico mais experiente e um médico mais jovem, início, primeiro ano de exercício. Obviamente, naturalmente, a gente vai fazer opção pelo qual? Aquele que está já com uma certa experiência. E assim vai em várias situações da vida. Também, da mesma forma, irmãos, o apóstolo Paulo ele tinha muita autoridade. Então, quando ele escreve isso, o Espírito Santo sabia disso, o Espírito Santo direciona a escrever isso. Quando ele chama a atenção, a nível pessoal, citando nomes, ele diz assim, olha, se acertem, pelo amor de Deus. Não pode continuar vocês duas aí. Ajudem essas irmãs são preciosas. Essas irmãs fizeram parte da história dessa igreja, fizeram parte da história do meu ministério, trabalharam comigo. Ajudem essas irmãs a se relacionarem bem. Porque elas estão prejudicando a unidade da igreja. E aí, quando nós chegamos aqui nesses 2 versículos, talvez eu fique só com 8. Vamos ver. Porque tem muita coisa aqui. Se for escrever cada um dos pontos, dá páginas aí. Mas vamos verificar algumas questões, como essa questão de essas emoções que aparecem no filme. E aí a proposta de hoje, irmãos, cortou um pouquinho ali, mas o resumo da mensagem é o seguinte: uma mente consagrada produz alegria em sua presença de paz. Ou na presença do Deus de paz. E se você olhar no versículo 9, vai dizer exatamente isso. A promessa, todo mandamento tem o quê? Uma promessa. Ou seja, toda promessa tem um mandamento. Então, eu quero as promessas de Deus. Eu quero que as promessas de Deus, elas venham sobre a minha vida. Eu quero que as bênçãos de Deus percorram a minha existência como pessoa, como família, como líder, como membro de uma igreja. Eu quero que as promessas de Deus, pois as promessas de Deus estão atreladas ao quê? Ao mandamento. E não são só os 10 mandamentos. Interessante, irmãos, que os mandamentos de Jesus, eles são relacionais. Esse tema de relacionamento, ele percorre toda a Bíblia. Alguém já disse o seguinte: se fosse resumir a Bíblia numa só palavra, a palavra seria relacionamento. Ou seja, começa Gênesis com a criação do mundo, mas a criação de um ser especial, o ser humano. O ser humano, aos olhos de Deus, ele passa a ter mais peso, mais valor,
quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus ele não só fala. Deus poderia dizer assim, nasça o homem, como ele fez com o universo. Ele diz, haja luz e houve luz. E assim foi a sequência, mas quando ele foi criar o homem, ele criou o quê? Ele manuseou esse detalhe de Deus pegar o pó da terra, o barro, e fazer o boneco e soprar. Nenhuma outra criatura tem essa questão do ruar, o Espírito de Deus, e dizer que a partir do Espírito de Deus, o nefesh, a alma vivente. Para o quê? Para ter relacionamento com Deus. Vai até o capítulo 3. 3 é o rompimento desse relacionamento. Do capítulo 4 até o final da Bíblia, é Deus consertando essa questão. Então tem tudo muito a ver com relacionamento. E relacionar-se com o ser humano é algo dificílimo. Não é fácil. Porque nós somos difíceis, nós temos requisitos, nós temos mania, nós temos preconceito, nós temos várias coisas que não é, o problema não é o outro, muitas vezes o problema sou eu. Como que se lida com tudo isso? Uma mente consagrada produz alegria da presença do Deus de paz. No contexto aqui de relacionamento. Vejamos mais adiante que no filme há uma sala de comando, lembra disso? Essa sala de comando ela está localizada onde? No cérebro, na mente da pessoa. E até assim, uma certa correção que eu percebi é a mente. O cérebro tem a questão de ser um organismo, a situação neurológica, a questão dos neurônios, né? A mente é o pensamento. Ok? Então, essas emoções, elas estão controlando a mente. Até que ponto isso é correto? Porque dizem que o ser humano, ele é definido por suas emoções. As emoções que regem, as emoções que controlam, as emoções que governam o ser humano. Só que não. Elas são influenciadoras, mas elas não são indeterminantes. Lógico que o psicólogo vai dizer, não, são as emoções. E a psicanalista diz, não, são as emoções lá do ventre uterino. E aí vai, não, o psiquiatra vai dizer assim, não, são as emoções produzidas pela química dos neurônios, as conexões dos neurônios. Mas o que a Bíblia diz? O que Paulo está dizendo? Então, vejamos aqui a mente consagrada e a proposta dessa mensagem é dizer o seguinte, que a mente consagrada, ela deve governar os pensamentos, os sentimentos e os relacionamentos. O que é uma mente consagrada? Por que é esse adjetivo? Porque o texto está dizendo assim, olha, voltando lá à leitura do texto, ele vai dizer, finalmente, irmãos, esse tom aí de finalmente, né? Conclusivo, sim, Beth, conclusivo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. E aí o filósofo vai dizer assim, mas o que é verdade? Não foi isso que Pilatos perguntou para Jesus? Jesus diz, eu nasci para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos diz assim, o que é verdade? Essa pergunta é a pedra no sapato do filósofo. O que é verdade? Lembrando que filosofia é a ciência que nos ensina a pensar. Não é para seguir o pensador. É para ter
epistemologia para ajudar você a pensar em várias categorias, em várias posições, em várias situações, em vários contextos. Enfim, um aconselhamento pastoral que é norteado pela filosofia clínica, são 30 abordagens diferentes para ajudar a pessoa na sua compreensão. Não é evasivo, mas levar a pessoa a pensar em outra perspectiva. Então, quando a Bíblia fala verdade, ela usa a expressão, a palavra grega, aletheia. Por exemplo, Jesus disse, legei Jesus, ego em mim, eu sou a verdade, re aletheia. Eu sou o caminho, re rodos. Eu sou a vida, re zoe. Eu sou a verdade. Esse eu sou, nos ouvidos do judeu, trazia um incômodo tremendo, teologicamente falando. Porque o único que falou eu sou foi Deus. O tetragrama sagrado, aquelas 4 palavras em hebraico, quando Moisés falou qual é o seu nome, qual é a mensagem, qual é o seu nome? E ele fala YHWH, transliterado já para o português. Rebate, de alguma coisa. E quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, eu sou a verdade. A verdade, na perspectiva bíblica, ela não é relativista. Ela não depende do ponto de vista de alguém, do ser humano. A verdade, ela é absoluta. Então, assim, quando Paulo fala assim, tudo que é verdadeiro, pense nas questões absolutas, não relativas. Ah, isso é relativo. Já viu a pessoa falar assim, mas isso é relativo. Relativo como assim? Né? Ontem, quando nós saímos para revisitar as pessoas, nós fomos em 3 lugares. O primeiro lugar foi Genilson, dono de uma loja de eletrônico. Na ocasião passada, ele estava afastado da igreja. Dessa ocasião, já voltou à igreja. E assim, muito atencioso, parou o que estava fazendo e nos deu atenção total. Impressionante como as pessoas... E assim, conversamos, falamos sobre salvação, falamos sobre vida eterna, e aquela questão que você percebe da mateologia e como que as pessoas precisam de uma perspectiva verdadeiramente bíblica. Porque ele não conhece a nossa salvação. Ele me disse o seguinte, não, eu perguntei para ele, mas se você morresse, e se Deus te chamasse, ou Jesus voltasse, no tempo que você ficou, estava afastado, você ia para o céu ou para o inferno? Eu ia para o inferno. Mas ele já tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Então essa perspectiva de que a salvação depende do ato de estar ou não estar, ou de algo que o ser humano produz, vai contra as Escrituras. A Bíblia diz... Uma vez que se alcançou, Efésios 1, 13, 14. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a redenção. Ou seja, quando a pessoa ela recebe Jesus, quando ela ouve o evangelho e crê, ela vem, Deus já sela essa pessoa. Ela já tem a garantia do Espírito Santo. É como se fosse um cheque assinado por Deus. Essa palavra é arabon. Arabon significa anel. Anel de noivado. O nome da pessoa é escrito no livro da vida, ninguém mais pode tirar. E aí eu falei, lá em Apocalipse vai ter um juízo final que vai ser lido os nomes que estão no livro da vida. A segunda pessoa que nós estamos do lado, um cabeleireiro, Dirceu. Perguntei sobre vida eterna, sobre convicção. Aliás, a abordagem hoje foi até interessante, sugerida, que começamos assim.
perguntando à pessoa o que ela entende sobre o Natal. Estamos às vésperas do Natal, folheto sobre o Natal, e aí a abordagem foi essa. A sugestão, né? O que você entende, Liceu, o que você entende sobre o Natal? Eu não creio no Natal, porque eu sou de uma igreja que não comemora o Natal. Congresso Batista do Brasil, eles não comemoraram o Natal. Eu falei, independente da comunicação, da comemoração ou não, o nascimento de Jesus, porque a gente não entra em polêmica, a gente não vai falar sobre igreja X, Y. As pessoas querem falar sobre igreja, porque as pessoas que tiveram experiências ruins com a igreja querem abrir o coração, querem falar sobre a experiência que tiveram e até uma justificativa por que não estão na igreja, por que não estão servindo a Deus. Bom, mas Jesus veio a esse mundo, ele nasceu para qual propósito? Eu não sei dizer. Você gostaria de saber? Se você morresse hoje, chegasse diante dos portais celestiais, pergunta que eu sempre faço, centenas de vezes. Se você chegasse diante dos portais celestiais e Deus perguntasse por que eu tenho que deixar você entrar no céu, no meu céu, o que você diria? Não sei. Gostaria de saber? Tem um tempo agora? Aí ele olhou no celular e falou assim, está chegando um cliente. Quanto você cobra para cortar o cabelo? 30, 40? Acho que foi 30, né? 30 reais. Tá. Então vamos marcar um dia, eu venho aqui, eu pago para falar para você. Vamos combinar assim? Dá seu cartão. Então o melhor momento para... marca um horário aí para mim. Se eu vou cortar o cabelo ou não, talvez nem corte, talvez corte, vai depender do momento. Mas 30 minutos. Estou pagando aqui 30 minutos. Né? Terceira abordagem foi o São Francisco. Já avançado de idade, tem 20 filhos. Pelo menos foi o que ele disse. 20 filhos. 20 filhos. Meu Deus, Senhor. Misericórdia. Bom, só ele chegando aqui está enchendo. Bom, enfim, resumindo, não quero falar toda a experiência. Depois foi o Ataúfo, né? Adalto, que é o quarto. Tavares. Nome ou sobrenome? Não é nome mesmo. Enfim, mas é interessante, porque assim, a vontade que deu fica mais. É abordar mais pessoas. Então, quando a gente foi ver, já 17 para meio-dia. Rápido. Passou o tempo, voou. Irmãos, isso é uma coisa importante. Carro, né? Mesmo de carro, porque é mais rápido para abordar, para chegar nos locais. Mas tudo que é nobre, irmãos, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ultimamente estou ficando mais seletivo, muito mais seletivo do que antes, naquilo que falamos sobre entretenimento. Eu fico lá, não, esse é muito violento. Não, esse aqui não. Não, essa série aqui não dá. Para achar algo na televisão, enfim, para você arejar um pouco a mente, né? Para quem estuda muito, tem que ter uma válvula de escape, né? Para quem está sob muita pressão neurológica, de pensamento, de sentimento, de liderança, precisa ter uma válvula de escape. Alguns gostam de pescar, outros gostam de andar, outros gostam de praticar esporte. Eu entro em casa, ligo lá a TV e fico lá. Não, esse não. Às vezes, passou o tempo e fala, não, vou dormir. Por quê? Porque eu não sei, mas assim, eu não gosto de forma nenhuma de assistir filmes de terror. Eu acho, sabe, uma banalização. E eu acabo sonhando com aquilo lá. No passado já... Sabe aquela coisa que
Por que isso é importante, irmãos? Por que Paulo está dizendo, olha, pensem nessas coisas? Porque o pensamento nessas coisas, eles vão trazer esse resultado aqui. Vai trazer alegria no Senhor, do Senhor, no Senhor. E o Deus de paz, não a paz de Deus somente. Há um detalhe importante. Justificados, pois, pela fé, Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é a paz apenas atributiva, ou seja, Deus nos dá paz. Não, é a paz relacional. Quando nós temos relacionamento com Deus, consequentemente nós temos a paz de Deus. E a paz com Deus. E a alegria, irmãos, é fruto, a alegria cristã, ela é fruto dessa questão de ter a mente consagrada. O que é essa palavra consagração? É quase semelhante à santificação. Santificação é algo separado, você separa, né? Hebreus separados, né? Kadosh, Hagios. Consagração é quando você consagra, quando você diz, ó, isso aqui vai ser, minha mente vai ser consagrada. Às vezes nós consagramos os nossos filhos, principalmente se o seu filho teve uma situação de saúde complicada, e ele fala assim, Senhor, se esse menino sobreviver, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ana fez isso. Ana não tinha filho, e quando ela teve o filho, ela falou assim, não, Samuel vai ser consagrado ao Senhor logo ainda na infância, depois de desmamar, ele foi colocado sob a tutela de Eli, o sacerdote. Jesus foi consagrado. Foi consagrado pelo Pai. Foi consagrado pelos seus pais humanos. E muitas vezes nós pensamos assim, olha, que meu filho seja consagrado ao Senhor. Que meu filho seja um homem de Deus, que minha filha seja uma mulher de Deus. E essa questão de consagração de filhos, irmãos, é muito importante. Mais do que ter uma profissão, mais do que ser famoso, mais do que ganhar dinheiro, é a pessoa que vai sinalizar o reino de Deus, que vai dar um bom testemunho na sociedade. Para isso, irmãos, nós precisamos investir em nossos filhos. Para isso, nossa mente precisa ser consagrada, para que a mente do nosso filho seja consagrada. Tem muitas coisas que conspiram para que não tenhamos uma mente consagrada. Porque muitas coisas que nós pensamos, ou que nós recebemos através de comunicação, seja ela qual for, acaba por inviabilizar uma mente consagrada. Por exemplo, conheço pessoas que, até por uma certa convivência de 1 ou 2 dias em termos de hospedagem, hospedando a casa dessas pessoas, não fiquem tranquilos, não é ninguém daqui, tá? Mesmo porque eu não tive a oportunidade, sim, de ficar hospedado na casa do Alan, né? Mas foi tranquilo, foi... Mas numa determinada casa que eu fiquei hospedado já há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, aliás, logo de manhã, ligar a televisão. E a televisão fica ligada o dia todo. Aquelas notícias, né? Já no passado, quando eu era criança, ou adolescente, talvez jovem, havia alguns programas de televisão e havia alguns programas de rádio que diziam que muita pessoa ia para o Juqueri, ficava doido por ouvir Gil Gomes, Afanásio Ziazati. Não sei quantos eu já ensinei Gil Gomes. Já lembrou? O dia todo, a pessoa ficava ouvindo o dia todo Gil Gomes.
O que era Gil Gomes, para quem não sabe? Gil Gomes e Afanásio de Azar. Depois, se você tiver curiosidade, coloca lá só para você entender o que era. Era repórteres policiais. Da Atena de hoje. Da Atena até deu com açúcar, porque aqueles caras faziam drama. O jornal impresso, o Diário Popular. Você espremia o Diário Popular, saía sangue. Era só notícia ruim. Mas hoje em dia já é uma coisa. Hoje em dia, as pessoas não estão tendo filtro. Estão recebendo informações, muita informação E não é só pela televisão, né, professor? O problema é esse. Sim, internet, rádio. Celular o tempo inteiro ligado também. Celular, o tempo todo. Irmãos, precisamos vigiar em relação a isso. Sim. Eu trabalhei numa casa que eu assistia só filme de tragédia. Nossa, eu fiquei com depressão. Tive que sair do... Sinceramente. Tanto que eu vi. Você fica mal, porque só notícia ruim. E assim, não, mas a minha consciência. Irmãos, nós temos o consciente e temos o subconsciente. O que é o sonho? Você vai falar sobre sonho. Não vou falar sobre. Depende, pastor. O sonho é o quê? É como se fosse. É quando o subconsciente está carregado de coisas que você inconscientemente você nem pensou. Já viu que você às vezes sonha com coisas que você nunca tinha pensado? Mas de alguma forma você menciona uma situação, uma lembrança, e aí então isso vem, né? E você tem sonhos, tem pesadelo. Né? É lógico que a pessoa comer uma feijoada antes de dormir vai ter pesadelo mesmo, né? Mas muito pesadelo se dá por conta de encher o subconsciente de situações. Então, meus irmãos, a mente consagrada, ela deve governar o que? Os nossos pensamentos. Nisso pensar. Nisso pensar. Nisso pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, pensa nisso. Por que o apóstolo Paulo, ele coloca ênfase no final da carta? Já chegando no final e diz assim, irmãos, pense nessas coisas que são boas. E aí cada um de nós precisamos fazer a sua própria leitura do que é verdadeiro, do que é puro, do que é de boa fama, do que é excelente. E se nós dermos espaço ao Espírito Santo vai nos direcionar, vai falar, vai dizer, olha, não assista isso. Não fique pensando nisso. Alguns pensamentos, eles são nocivos. Por exemplo, pensamento de vitimização. Quando a pessoa diz assim, eu sou vítima do sistema. Isso é um pensamento destruidor. E aí, meus irmãos, eu quero propor o seguinte, que quando a gente vai para essa área de sentimento, não permita que os seus sentimentos governem a sua vida. Muitos sentimentos, eles vêm por recordações. Recordações, elas interferem em pensamento, elas interferem em sentimentos, elas interferem em relacionamentos. Tanto é que a proposta geral da psicologia é o seguinte, olha, as suas recordações, os seus traumas, as suas experiências, elas estão impactando o seu relacionamento e o seu relacionamento está impactando os seus sentimentos. É por isso que você é assim. Estou sendo muito simplista, talvez, mas uma leitura geral. Né? Os sentimentos, eles não podem governar a nossa vida. Nós, como cristãos, nós somos libertos da tendência destruidora de ser governados pelos sentimentos. Tanto é que quando a gente olha assim, quando Paulo fala assim, alegrai-vos no Senhor, a gente entende por que Paulo fala isso. Porque se for uma leitura humana, ele vai dizer assim,
Não, como que Paulo pode dizer o que nós devemos sentir? Alegria não é sentimento? Na perspectiva de Paulo, não. Na perspectiva bíblica, alegria é uma decisão. Eu decido ser alegre. Sabe por quê, irmãos? A única coisa para mudar nossa tendência sentimental é a renovação de mente, que poderia ser outra palavra usada aqui. A mentalidade cristã pode ser outra palavra usada aqui no lugar de mente consagrada. A renovação do vosso entendimento. Paulo disse, Romanos 12, de 1 a 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Detalhe, culto racional. Não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos. Não está dizendo para transformar o mundo, está para transformar a si mesmo. Transformai-vos pela o quê? Renovação do vosso entendimento. Porque a renovação do vosso entendimento vai impactar onde? Bateria fraca, Bruno aqui. No sentimento. Não, tudo bem. Vamos seguir aqui. já tô indo pro final. Então, veja, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Através do quê? Da renovação do entendimento. Ou seja, a mente consagrada governa o sentimento. Consequentemente, a mente consagrada, a mente renovada, ela governa os relacionamentos. Então, assim, não é aquilo que você, eu não fui com a cara daquele irmão. Espera aí. Vamos caminhar para a maturidade, para a renovação do entendimento. Você vai ver que se você não se relacionar, você precisa fazer um esforço mental para se relacionar com esse irmão. Sabe por quê? Porque se ele é salvo, você é salvo, vocês vão viver eternamente juntos. Então não dá para ficar fazendo assim, não, eu não converso com aquele irmão. Eu não vou com aquele cara que fala. Não é você que vai pôr o irmão no céu, né? Exato. É Deus. Então Deus, com misericórdia, lógico, tem crente chato. Tem irmão mala sem alça. Mas você vai destituir da família porque, eu não vou. Tem gente que faz assim. Que a época do Natal é a pior época do ano. Por quê? Porque não quer conviver com parente X, Y, Z. Porque não consertou uma situação no passado e se você ver, vai trazer uma certa incômodo, uma certa situação ruim, um clima pesado. Até quando isso? Então, a mente consagrada, ela traz alegria da presença do Deus de paz em nossa vida, em nossos relacionamentos, deve governar os nossos pensamentos. Então, assim, o que eu devo pensar? Paulo diz, coloca a listinha lá. Então, pensando nessas coisas, eu tenho uma mente, cada dia uma mente renovada. Porque interessante, outra palavra que me veio agora, de Jesus, que diz assim, que ele fala para os discípulos assim, vós foram limpos pela palavra. Como assim? Muita coisa que nós temos na mente, ela é fruto, isso chama-se cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É a visão particular que nós temos do universo. É a forma como nós interpretamos a vida. É a forma como nós fazemos leitura das coisas. Para o pessimista, a pessoa que está com a mente muito pessimista, ele abre a janela, ele abre a porta de casa e pode ser a manhã mais ensolarada do ano.
ele vai tingir de cinza. Tudo é ruim. Tudo é algo da leitura pessimista. O otimista também tinge tudo de algo muito bom. Né? Fernando Pessoa, um poeta, disse assim: no fim tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, porque não é o fim. A pessoa, então, que tem essa tendência, que é a cosmovisão, como é formada uma cosmovisão? Isso para todo ser humano. Todo mundo tem uma cosmovisão. Eu tenho, você tem. Você pode até falar, tem. Para ler a Bíblia, ninguém lê a Bíblia sem óculos. Ou seja, ninguém lê a Bíblia sem a cosmovisão. Quando você olha para a Bíblia, você está fazendo a leitura segundo o seu óculos, e esse óculos chama-se cosmovisão, visão particular do universo. Quando você ouve uma mensagem como essa, cada um aqui está interpretando uma forma. Não chega pura. Nem sempre aquilo que se escreve, se pensa, se lê, vai chegar da forma que o pregador, o pastor, elaborou. Ele fala, mas a pessoa recebe uma série de situações mentais. Isso para tudo da vida, não é só para uma pregação. Nesse sentido, irmãos, como mudar isso? Como é formada a cosmovisão? Primeiro, experiência religiosa. De alguma forma você foi impactado, a sua mente, ela tem uma experiência religiosa. A forma como você foi criado, o seu relacionamento com seus pais, as experiências que você teve de dor, de momentos alegres, de momentos felizes, de momentos trágicos. Isso vem formando um óculos, com lentes, com graus. E muitas vezes esse óculos está influenciando a forma que você se comporta como cristão. Na maioria das vezes, ou em todas as vezes, em todos os seres humanos, é necessário o quê? Uma renovação de entendimento, uma mente consagrada, para começar então a entender qual é a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas, segundo a perspectiva bíblica, não a leitura com óculos da cosmovisão. Por isso, irmãos, que essa mensagem, esse trecho, ele vai no segundo momento, que é o momento do versículo 9. Leia aí o versículo 9. E o versículo 9 vai dizer o seguinte: tudo que viste, ouviste, isso fazei, isso praticai. Porque não só o pensamento consagrado, mas também a prática do pensamento. Pode dizer assim, vocês já viram, vocês já ouviram, vocês sabem o meu posicionamento, o meu comportamento entre vocês. Nós tivemos um bom tempo, nós tivemos relacionamento, vocês me conhecem. O que vocês viram, isso fazem. E o Deus de paz será com vocês. Em outras palavras, ou resumindo isso, a palavra é discipulado. Discipulado. Porque o discipulado ele tem a ver o quê? Pensar de forma correta. Tem a ver com prática correta, seguindo o modelo. Seguindo um homem e uma mulher que colocam isso no dia a dia. E você olhando, observando, porque muita coisa aprende fazendo. Não podemos ser teóricos apenas. Bons, como diz Tiago,
Não podemos ser bons ouvintes somente da palavra de Deus. Nós vamos praticar a palavra de Deus. Como se adquire, então, essa condição? Meditando nas coisas que Paulo fala. Vocês ouviram, vocês viram, vocês estão vendo o meu comportamento, vocês fazei, imitai, sigam o meu exemplo. E Paulo ele tinha essa autoridade, dizendo assim, olha, eu segui o exemplo de Jesus. Eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Sejam os meus imitadores. E eu vou dizer, irmãos, que também, guardadas as devidas proporções, não talvez da mesma peso, da mesma autoridade do apóstolo Paulo, obviamente, mas procure seguir o meu exemplo. Em que aspecto, pastor? Observem. Leiam a história. É bem. Leiam a história. Vejam o caminhar. Veja desde o momento da conversão. Veja a educação dos filhos. Veja o relacionamento com a esposa. O pastor não pode ser avaliado apenas de algumas questões superficiais. Veja a história, veja o comportamento. Ontem os dois principais líderes da igreja estiveram aqui. Onde você está? Cada um vai dizer diante de Deus. Alguns têm situações que, lógico, né, plenamente justificáveis. Mas haverá outras ocasiões. O que nós não queremos, irmãos, é que apenas o povo faça aquilo que a igreja toda deve fazer. Nós não podemos ter o luxo de dizer assim, eu não vou fazer, não vou vestir a camisa. Vista a camisa. Nós estamos vestindo a camisa. Porque a sua participação é importante. Não apenas no aspecto de vir e bater cartão de ponto, mas começa com a sua renovação de entendimento, mente consagrada. Você vai ser o crente mais efetivo para você mesmo, para sua família. Seus filhos vão seguir seu exemplo, porque você tem a mente consagrada. Porque você vai ter a alegria do Senhor. Vai chegar situações da vida que vão ser uma surpresa negativa. E que essas surpresas negativas vão abalar emocionalmente aquele que não tiver essa mente consagrada. No entanto, a pessoa que tem a mente consagrada, ele vai ter alegria em todo momento, mesmo nos momentos mais terríveis da vida. Ele vai ter a paz. Ele vai se relacionar bem com as pessoas. As pessoas podem até não relacionar bem com ele. Mas o que depender dele, vai relacionar bem com todo mundo. Vai ser de boa, vai ser de paz, vai ser a pessoa tratável, vai ser a pessoa gentil, vai ser a pessoa boa, no bom sentido da palavra. Começa aqui. O nosso campo de batalha é aqui, ó, na mente. Eleve seu pensamento ao Senhor, vamos orar. Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor ao nosso coração, à nossa mente. Ó Deus eterno, pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, a condição de a cada dia termos uma mente consagrada, uma renovação de entendimento. Não um entendimento carnal, humano, escravo dos sentimentos, que segue tendências apenas relacionais, que é impactado por situações do passado, de lembranças, da cosmovisão errônea. Ó Deus, permita-nos, ó Pai, que tenhamos uma renovação para que, Senhor, a nossa mente seja uma mente saudável, espiritualmente falando. Porque a Tua palavra diz que
a mente consagrada, ela vai governar os próprios pensamentos, vai governar os sentimentos e vai governar também os relacionamentos. Permita que isso aconteça na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que nossa igreja ela tenha uma situação muito saudável, mentalmente falando, espiritualmente falando, para que o Senhor habite entre nós. O Deus de paz habitando entre nós e a alegria do Senhor em nós, conosco, como comunidade da fé, como comunidade cristã, como indivíduos, como família, para que venhamos abençoar as pessoas nas quais temos relacionamento interpessoal, para que possamos abençoar nossa vizinhança, da nossa igreja, os nossos vizinhos e assim espalhar a luz do Senhor para as pessoas. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém.